Alô pessoal, você que me acompanha pela nossa transmissão ao vivo ou na nossa versão gravada no Política Etc. Que bom ter você conosco. Hoje eu estou recebendo o presidente do PSL na Paraíba. Ele também é conhecido por ser o braço direito do presidenciável Jair Bolsonaro em todo o Nordeste. Julian Lemos. Bom lhe receber aqui, Julian. Eu que agradeço, Hector. É um motivo de satisfação. Já estava devendo essa visita aqui há um bom tempo, né? Mas a agenda é corrida demais, assim como a sua também. E é isso aí, Hector Monteiro. Estou aqui à sua disposição. PSL tem uma visita esta semana do presidenciável Jair Bolsonaro. Bolsonaro vem fazer o que na Paraíba? Jair Bolsonaro vem fazer aquilo que tem feito em todo o país. Conhecer a realidade em loco. Ele tem também convites. Quando ele vai a determinado local, ele geralmente tem convites. E aqui não foi diferente. Recebeu um convite do prefeito Romero Rodrigues, assim também como do prefeito de Patos. E se fez presente a essa gentileza também, mas não deixa de vincular a grande militância que ele tem no Nordeste. É muito forte. Dizem que Jair Bolsonaro defende umas ideias um tanto quanto polêmicas e que muitas vezes está indo de encontro ao que pensa parte da sociedade. O que você vê? Aliás, o presidenciável Ciro Gomes passou pela Paraíba no último final de semana e fez duras críticas também a Jair Bolsonaro, que é um dos seus concorrentes. Ciro Gomes, hoje ele está eu posso dizer a você, na fase do desespero em não entender porque nem os dele o aguenta. Ciro Gomes ele não consegue ter a atenção dos seus grandes aliados, o PT, por exemplo. Então o Ciro Gomes ele se torna um franco atirador, falando, acusando Jair daquilo que ele é. Por exemplo, Jair Bolsonaro, ele se tornou uma pessoa que tem ganhado a popularidade muito grande. Isso é fato, não adianta contestar em relação a isso. Ciro Gomes ontem participou de um evento em Minas Gerais, ou foi hoje, se eu não me engano, e simplesmente largou todo mundo falando lá, porque de forma truculenta não queria responder ao tempo do jornalista que o perguntava. Outra coisa, Mas Jair também tem um histórico aí, o pessoal sempre diz que ele trata mal o jornalista. Mas vou chegar lá. Eu agora vim escutar na Jovem Pan, e não era o que a Jovem Pan estava dizendo, que Jair Bolsonaro ele tem passos firmes, punho firme para defender o que acredita, porém ele respeita o contraditório. Ciro Gomes ontem foi o que ele fez. Ele simplesmente não aceitou e disse, se não deixou falar, eu me retiro, e saiu daquilo ali, chocando a classe que estava lá política, que eram, inclusive dizendo que os prefeitos eram da base do Jair Bolsonaro, uma incoerência muito grande. Outra coisa, ele fala muito na questão do sepulcro caiado e o moralismo de goela. Isso é o termo que o Ciro Gomes usa. Quem é o Ciro Gomes que pediu voto para Temer? Querendo vincular Jair Bolsonaro a Eduardo Cunha, por exemplo, que era um amigo pessoal de Temer. E outra coisa, o Ciro Gomes, ele em forma de desespero por não decolar nas pesquisas, que inclusive está abaixo no estado dele e sofre retaliação muito grande da própria população do Ceará, não sendo ele um favorecido na própria terra dele. Então, é muito contrário ao que Jair Bolsonaro é, que está em primeiro lugar no Rio de Janeiro. Mas dizem que Jair Bolsonaro também, pelo menos a tese, é que é truculento, que defende ditadura, que é um cara que não respeita os direitos humanos. Como é que você vê essas críticas constantes? Primeiro, essa questão de que Jair defende a ditadura militar, o regime militar, não é verdade. Ontem mesmo ele fez uma declaração dizendo não ser a favor. O que é que acontece? Não é conversa de político, não? Porque está pré-candidato? Pelo contrário, não é o perfil dele. Não é o perfil do Jair Bolsonaro. O que é que acontece? O que se diz de Jair Bolsonaro é muito produzido através de fake news. Eu vou te dar um exemplo. Quer que eu lhe diga aqui uma falácia, um mito que não tem nada a ver com Jair Bolsonaro? Aí. Eu vou te falar agora. Jair Bolsonaro disse que mulher deve ganhar menos. Não existe um áudio, não existe um relato, não existe uma imagem, absolutamente nada sobre isso. Jair Bolsonaro, machista. Como é machista? Não há condição. Agora, é muito provável... Jair Bolsonaro, o pessoal pega muito no pé, dá fraquejada com a filha. Não, ali é um vício de linguagem de carioca. Eu vou te dar um exemplo. Nós somos nordestinos. Eu vou lhe dizer aqui algo que você já deve ter dito, inclusive, que eu já disse e não diria mais, e que todo mundo já deve ter escutado. Quem tiver suas cabritinhas, segure que meus bodes estão soltos. Quem nunca ouviu isso aqui no Nordeste? Isso é um vício de linguagem grosseiro, desnecessário, que não deve ser dito, assim como todo carioca tem o seu costume de falar de forma pesada. Eu te garanto uma coisa, Hélio, Jair Bolsonaro, mesmo que ele erre, ele tem uma rapidez em reconsiderar o que fez e não repetir. Dificilmente, concluindo, ele diria isso novamente. Você teme protestos na visita de Bolsonaro nessa quinta-feira aqui na Paraíba? De maneira nenhuma.
Jair Bolsonaro na Paraíba, ele tem uma atenção toda especial. Houve isso a primeira vez aqui, na primeira vinda dele, porque foi orquestrado por um vereador que estava a serviço de grupos antagônicos daquilo que ele defende. Né, que não tinha nada de minoria, foram para quebrar e arrebentar a prefeitura, a Câmara de Vereadores, aliás, e não deu certo. Jair Bolsonaro, desde a sua primeira vez, a segunda vez e a terceira agora, foi muito bem tratado. A agenda de Jair aqui. Nós não tememos nenhum tipo de retaliação, até porque, volto a dizer, ele está vindo a convite, não está vindo simplesmente porque quer vir. Vai para onde? Vai fazer o que na Paraíba? Jair Bolsonaro, ele vem, como sempre, é um espetáculo a chegada dele no aeroporto, porque todo mundo tem aquela vontade de encontrar aquela pessoa que o representa. Depois seguirá para um local na Praça da Bandeira, onde fará um discurso lá para aquela militância dele, e depois seguirá para um evento fechado na ABB. Lá, sim, será um... ABB em Campina. Em Campina Grande, muito bem. Campina Grande terá. E depois seguirá para Patos. Né? Ele aterriza já em Campina Grande. Em Campina então. Grande, até porque eu já tinha feito o convite, aí eu tenho que puxar a sardinha para mim. Eu, como paraibano e como campinense, adoraria levar ele para conhecer a minha casa. Quando a gente gosta de alguém, a gente quer levar alguém para a nossa casa. E eu gostaria muito que Jair Bolsonaro visse a minha cidade e entendesse aquela questão da região. Não poderia faltar conhecer o Nordeste no interior, e Patos faz parte disso. Jair Bolsonaro vai ter palanque na Paraíba? Algum dos pré-candidatos ao governo do estado vai ter o apoio do PSL? Vamos lá. A coisa mais importante que eu acho que nós temos que ter, primeiro é o palanque do povo. E esse palanque Jair Bolsonaro tem. Agora, eu vejo com bons olhos, digo assim, não é que eu vejo com bons olhos, eu gostaria que outros vissem com bons olhos a perspectiva de Jair Bolsonaro enquanto primeiro lugar nas pesquisas. Jair Bolsonaro, ele não vem aqui pegar nada de ninguém. E quem quiser ter os dividendos eleitorais dele, por exemplo, Jair Bolsonaro hoje, ele chega a 18% em algumas regiões do estado, outras 15% e outras até 20%, né? Por exemplo, a capital. Então, por que ignorar um potencial político desse? Eu acho que essa pergunta deve ser muito importante para aqueles que têm palanque. Porque Jair Bolsonaro, ele terá o palanque do povo. E ele tem uma militância muito forte que dará o palanque para ele. Agora, eu acho que é estratégico alguns nomes que digo mais, viu, Érico? Você vai entender o que eu vou dizer, você também, cidadão. Que tem muita dificuldade de decolar hoje nas pesquisas. Quase todo Quem é que mundo tem dificuldade de decolar nas pesquisas? Não serve para a gente, mas o próprio João, candidato do governo, não decola. Nós temos aí uma dificuldade também de despontar o próprio Lucélio Cartacho. Né? O meu candidato, nunca neguei isso, seria o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, e o Maranhão também, que também está aí tentando subir. Então, na sua tese, só Tasso Teixeira lá do pessoal que vai decolar. Esse aí existe na campanha? Eu não estou nem sabendo ainda. Me diga uma coisa, PSL na Paraíba, você é pré-candidato a deputado federal. Sou pré-candidato a deputado federal. Quem nunca ouviu falar de Juliano Lemos, de repente aparece candidato a deputado federal. Que bandeira você pretende se eleger? Só dizendo que é amigo de Bolsonaro? Não, pelo contrário. Talvez você não me conheça, mas quem estava antenado em canais de TV aqui sobre segurança me conhece há mais de 16 anos. Eu sou um homem da área de segurança privada, fui empresário do ramo de segurança e de atividade de segurança privada durante muito tempo e sou um conhecedor, eu não vou dizer a você muito profundo, mas eu sei o que eu digo sobre a questão de segurança. Também eu defendo pautas conservadoras, de direita, menor Estado. Eu defendo também a questão da propriedade privada. Eu tenho uma agenda conservadora que para muitos se tornou uma palavra difícil, mas hoje todo mundo vê como é bom isso aí. Eu, na realidade, não sou só amigo de Jair Bolsonaro, eu sou empreendedor, eu sou alguém que defende uma mudança radical no meu país. Por que eu não posso colocar o meu nome? Eu vou te dar um exemplo. Chega de apenas políticos com mandato. Eu acho que você, enquanto jornalista, pode tentar. Eu acho que você, como médico, pode tentar. O que é que me impede de ser um bom nome? Eu tenho hoje aqui no meu estado, por exemplo, se você me permite dizer, representante para tudo. Eu tenho um representante aqui para perseguir polícia, eu tenho aqui representante da corrupção, eu tenho aqui representante de tudo que não presta. Quem são esses aí? Diga aí, você sabe quem é. Aqui teve deputado que circulou o Brasil inteiro procurando perseguir policial para tirar uma caveirinha de uma farda de Luiz Couto, foi um deles. O deputado Luiz Couto é um perseguidor, então? Ele, para minha opinião, ele não serve para defender a Polícia Militar. E qual é o representante da Polícia Militar na Câmara Federal hoje? Não tem. Eu posso me colocar como uma opção de representar a Polícia Militar do meu estado. Então, essa é a minha opção. Você vê, quando eu digo que ele é perseguidor, é porque ele não defende nenhuma bandeira e qualquer tipo de policial que sobressaia em uma ação enérgica, ele vai defender o que? O lado dele, que é o quê? O famoso direitos humanos ao modo
da esquerda brasileira. O PSL vai lançar quantos candidatos na Paraíba nessa eleição? Nós estamos com 14 deputados federais e 24 estaduais. Já tem predisposição de aliança? Já pode dizer ou é segredo de Estado? Não tem um segredo, até porque já foi divulgado em alguns meios de comunicação a questão da nossa aliança com o PRTB, né, e com o PSDC. Os dois partidos estão aliados a Lucélio e Cartacho, que você citou agora. Sim, mas é um sinal claro que o PSL vai se aliar a Lucélio aqui? Não, isso não existe sinal claro. Não existe mas negativa. Mas os dois partidos estão lá. Mas sem nenhum problema, sem nenhum problema. A aliança nossa é proporcional, não é de uma majoritária. Agora, eu quero saber se o Lucélio ele tem bons olhos para o meu líder político, Jair Bolsonaro. Se ele tiver, já é um sinal, já é um flerte, digamos assim. Agora, como eu posso apoiar... Já foi chamado para conversar com o Lucélio? A conversa tem direto. As conversas existem por quê? Porque eu sou um líder partidário. Eu tomo conta de uma legenda hoje, sou vice-presidente nacional do meu partido e represento Jair Bolsonaro no meu estado. Não só no meu estado, mas no Nordeste. Então eu sou, de certo modo, alguém que chama a atenção. Agora, como eu estou te falando, eu não tenho nada a favor, nada contra o Lucélio, mas eu acho que qualquer outro tipo de qualquer candidatura majoritária aqui, eu acho que deve olhar com o Jair Bolsonaro com muito respeito e muita atenção. Você está dizendo que o PV não tem candidato a presidente. Teoricamente, até agora não surgiu esse nome. Se permanecer sem uma candidatura própria, o Lucélio tem que abraçar a candidatura de Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro é como aquele rapaz ou aquela moça que é separada e tem filhos. Ele não vem só. Então, quem quer os dividendos do PSL e a militância que segue Jair Bolsonaro deve sinalizar para Jair Bolsonaro. Ou então, nós ficaremos no nosso lugar, como sempre tivemos, caminhando sem nenhum tipo de parceria partidária propriamente dita, né? Nós temos um compromisso, eu digo isso sem nenhuma hipocrisia, nós temos compromisso com as nossas bandeiras e com o povo. Você acha que Jair Bolsonaro é perseguido, sofre de preconceito ao invés de ser um preconceituoso? Eu acho que na realidade Jair Bolsonaro não é nem um único preconceituoso. Por quê? Mas sofre preconceito então? Demais. De quem? Ele sofre do sistema. O establishment não quer Jair Bolsonaro. Não quer porque Jair Bolsonaro não representa a continuidade da corrupção. Jair Bolsonaro não representa os conchavos que todos nós conhecemos. Você é um homem inteligentíssimo, você faz parte do meio jornalístico. Você sabe exatamente o que se conversa nos bastidores. E Jair Bolsonaro não representa isso. O sistema, o establishment, como todo mundo conhece, eu vou dizer o que é que acontece. Interessa qualquer um, menos Jair Bolsonaro. O problema é que não combinaram com os russos. Na realidade, Jair Bolsonaro não tem os que os demais têm, mas Jair Bolsonaro hoje tem um povo. Juliano, deixa eu agradecer a você aqui, a sua vinda ao Política Etc. Muito obrigado. Seu último recado para os internautas que acompanham o nosso programa. Primeira coisa, eu quero agradecer a atenção de todos vocês. Se gostaram da minha explanação, que possam compartilhar. E quero lhe dar os parabéns pelo seu alto nível de entrevista, pelas suas perguntas inteligentes, não irônicas, muitas vezes os jornalistas a gente se depara com isso, mas você provoca com inteligência e escreve muito bem. Eu sou um leitor da sua coluna, do seu blog, e quero agradecer a honra de você ter me chamado aqui. Estou à disposição e já lhe convido também para que você faça parte da nossa coletiva de imprensa junto ao deputado. E se quiser uma exclusiva também, eu vou quebrar seu galho. Bacana, obrigado pela consideração. A você que acompanha o Política Etc. ao vivo, muito obrigado pela nossa transmissão ao vivo. A versão gravada, você que está vendo no blog também, obrigado pela sua companhia. Acompanhe sempre as postagens da política do dia a dia da Paraíba, no @Política Etc., no nosso canal no YouTube, Eclito Monteiro, e no politicaetc.com.br. Até a próxima.